Imagine a seguinte situação. Você está em uma discussão importante. O sangue ferve, as palavras saem sem filtro e, de repente, você diz algo que não pode mais voltar atrás. Conhece essa sensação? Quantas vezes você se arrependeu de ter agido no impulso? Quantas decisões você tomou com raiva e pagou caro depois? E se eu te dissesse que existe um método milenar, testado por guerreiros, filósofos e líderes ao longo da história, que pode transformar completamente sua capacidade de resolver problemas? O estoicismo ensina algo simples, mas poderoso. Se você quer resolver, pense antes de sentir. A lógica vem antes da emoção, porque só com clareza se toma decisões reais. E hoje, você vai descobrir como aplicar esse princípio poderoso para nunca mais se arrepender de decisões tomadas no calor do momento. Resolver com clareza é pensar com firmeza antes de agir com emoção. A mente moderna foi treinada para reagir. Vivemos em uma sociedade de gatilhos constantes, notificações, prazos, conflitos, desafios, tudo parece exigir uma resposta imediata. E qual é o nosso padrão natural? Diante de um problema, a emoção toma a frente. Raiva, medo, ansiedade, frustração. Nossa cultura inclusive celebra isso. Siga seu coração. Confie na sua intuição. Expresse o que sente. Mas há uma verdade incômoda que poucos estão dispostos a encarar. Quem resolve sob emoção, raramente resolve de verdade. Na melhor das hipóteses, apenas transfere o problema para outro momento. Mas na pior das situações, multiplica o estrago. Os estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. A resposta mais poderosa nasce da razão, não da reação emocional. Todos eles entenderam que a verdadeira força não está em reagir com intensidade, mas em responder com sabedoria. E hoje, você vai aprender como aplicar esse princípio estoico em cada conflito, cada crise, cada escolha difícil que aparecer na sua vida. Não é sobre reprimir emoções. Isso seria outro extremo igualmente problemático. É sobre criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço onde a lógica pode trabalhar a seu favor. Imagine dominar a arte de resolver problemas com a mente clara, mesmo quando tudo ao seu redor parece caótico. Imagine tomar decisões que você não se arrepende no dia seguinte. Imagine ser aquela pessoa que, enquanto outros perdem a cabeça, mantém a lucidez e encontra soluções onde ninguém mais consegue ver. É isso que a sabedoria estoica oferece, e é isso que você vai aprender hoje. Comecemos com uma verdade fundamental. A emoção é rápida. Ela chega primeiro, sem pedir licença. Isso tem uma explicação evolutiva. Nossos ancestrais precisavam reagir instantaneamente a ameaças. Não havia tempo para contemplação quando um predador aparecia. A emoção, especialmente o medo, garantia nossa sobrevivência imediata. Mas vivemos em um mundo radicalmente diferente agora. E aqui está o problema. Emoção é rápida, mas quase sempre rasa. Ela não enxerga o quadro completo. Ela não calcula consequências. Ela não pondera alternativas. Ela simplesmente reage, baseada em padrões, muitas vezes desatualizados. No calor da raiva, você fala o que não devia. Palavras que ferem relacionamentos construídos ao longo de anos. Na ansiedade, toma decisões que comprometem seu futuro, como abandonar projetos importantes ou fazer escolhas financeiras impulsivas. No medo, você paralisa ou foge de oportunidades que poderiam transformar sua vida. Na empolgação excessiva, você se compromete com mais do que pode cumprir. A emoção descontrolada emburrece, e isso não é uma figura de linguagem, é quase literal. Quando estamos sob o domínio de emoções intensas, especialmente as negativas, nosso córtex pré-frontal,
a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional e tomada de decisões, literalmente perde força. É como se desligássemos temporariamente nosso cérebro pensante e operássemos apenas com o cérebro reptiliano, aquele mais primitivo, focado apenas em sobrevivência imediata. O resultado? Relacionamentos quebrados por palavras que não podem ser retiradas, decisões profissionais que sabotam anos de trabalho, escolhas financeiras que geram décadas de consequências, oportunidades perdidas que nunca mais voltarão, autossabotagem constante que nos mantém presos nos mesmos ciclos. É como dirigir no escuro com o pé no acelerador. Você pode até chegar a algum lugar, mas dificilmente será onde você realmente queria ir. Pense nos seus últimos grandes arrependimentos. Quantos deles nasceram de decisões tomadas no calor da emoção? Aquela resposta agressiva ao chefe que custou uma promoção. Aquela discussão com a pessoa amada, onde coisas foram ditas e não podem ser apagadas. Aquela compra impulsiva que agora drena seu orçamento mês após mês. Não é coincidência que a sabedoria popular de tantas culturas aconselhe contar até 10 ou dormir com um problema antes de decidir. Os estoicos foram além desses conselhos básicos. Eles desenvolveram uma filosofia completa baseada na ideia de que nossas emoções não devem ser nossas mestras, mas nossas informantes. Elas têm um papel, mas não o papel principal. E certamente não o papel de tomadora de decisões. A boa notícia é que, ao contrário do que muitos pensam, isso não é uma questão de personalidade. Não é que algumas pessoas nascem com mais autocontrole e outras são condenadas a viver à mercê de suas emoções. É uma habilidade, e como toda habilidade, pode ser aprendida, praticada e dominada. Os estoicos ensinavam: entre o estímulo e a reação há um espaço, e nesse espaço entra a razão. Essa talvez seja a contribuição mais valiosa do estoicismo para a nossa vida prática. A compreensão de que não somos escravos de nossas reações emocionais. Que podemos escolher nossa resposta, mesmo diante dos maiores desafios. Vamos deixar algo muito claro. Lógica não é frieza. Esse é um dos grandes mal-entendidos sobre o estoicismo. Muitos imaginam o estoico como alguém sem emoções, quase robótico. Nada poderia estar mais longe da verdade. Os estoicos sentiam, e sentiam profundamente. A lógica estoica é lucidez. É parar, respirar, observar. É criar aquele espaço vital entre o que acontece conosco e como respondemos a isso. É o momento em que perguntamos: o que está realmente acontecendo aqui, além da minha primeira impressão emocional? A lógica estoica não ignora a emoção, ela organiza. Ela coloca a emoção em perspectiva. Ela pergunta à emoção: o que você está tentando me dizer? Que informação você traz? E o que devo fazer com essa informação? Pense na lógica estoica como um filtro sofisticado para suas ações. Antes de agir, ela faz perguntas essenciais. Isso depende de mim? Os estoicos eram obsessivos com esta distinção. Há coisas que podemos controlar e coisas que não podemos. Gastar energia emocional com o que está fora do nosso controle é, na visão estoica, o ápice da insensatez. Isso exige uma resposta agora? Muitos problemas que parecem urgentes, na verdade, não são. A lógica estoica pergunta: o que acontece se eu não reagir imediatamente? O que acontece se eu der tempo ao tempo? Frequentemente, descobrimos que problemas que pareciam montanhas se revelam meros montinhos de areia quando observados com a clareza que só o tempo proporciona. Essa ação está alinhada com meus princípios? Aqui está o coração da filosofia estoica. Antes de qualquer grande decisão, o estoico pergunta: esta ação me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Ela reflete meus valores mais profundos ou apenas satisfaz um impulso momentâneo?
Imagine aplicar esse filtro às suas decisões diárias. Quando seu colega de trabalho faz um comentário que parece um ataque pessoal, em vez de revidar imediatamente, você pausa, respira, pergunta: isso realmente tem a ver comigo? Ou pode ser que ele esteja passando por algo difícil? Preciso responder agora, ou posso esperar até entender melhor? Que resposta refletiria meus valores de respeito e integridade? Ou quando você está prestes a fazer uma compra cara e impulsiva, em vez de ceder ao desejo imediato, você pausa, respira. Pergunta: este gasto está alinhado com meus objetivos financeiros de longo prazo? O que estou realmente buscando com esta compra? O objeto em si ou alguma sensação que ele promete? A lógica estoica não anula a emoção. Ela a coloca a serviço de seus objetivos mais elevados. Ela transforma emoções de mestras tirânicas em conselheiras valiosas. E o mais poderoso: quanto mais você pratica essa pausa estoica, esse filtro lógico, mais ele se torna automático. O que começa como um esforço consciente se transforma em uma segunda natureza. Você desenvolve o que os antigos chamavam de reflexão reflexa, a capacidade de pensar claramente mesmo sob pressão. A clareza não grita, ela guia. Há algo quase mágico que acontece quando você começa a resolver problemas com a lógica à frente da emoção. A confusão se dissipa, os caminhos se revelam. As opções, antes obscurecidas pela névoa emocional, tornam-se visíveis. Quando você resolve com clareza, você fala menos e diz mais. A comunicação emocional tende a ser repetitiva, circular. A comunicação clara é econômica, precisa, impactante. Compare uma discussão acalorada de 1 hora que não chega a lugar nenhum com uma conversa focada de 10 minutos que resolve o problema. A diferença é a clareza. Você age menos, mas com mais impacto. Quantas vezes nos pegamos em atividade frenética que não produz resultados? A mente clara distingue movimento de progresso. Ela identifica a ação de alto impacto e foca nela, em vez de dispersar energia em 1000 direções. Você sofre menos, porque entende mais. Grande parte do nosso sofrimento vem não dos eventos em si, mas de nossa interpretação confusa deles. Quando você vê com clareza, muitas dores simplesmente desaparecem. Não porque a situação mudou, mas porque sua percepção dela mudou. Clareza não é ter certeza. Este é outro mal-entendido comum. A pessoa que age com clareza não é aquela que nunca tem dúvidas. Pelo contrário, muitas vezes ela tem plena consciência das incertezas envolvidas. A clareza é saber qual é o próximo passo certo, mesmo em meio à incerteza. É navegar na neblina com uma bússola confiável, em vez de ficar paralisado, esperando que a neblina se dissipe completamente. Vamos examinar um exemplo aplicado. Situações de conflito emocional, onde o silêncio, o raciocínio e o tempo são os maiores aliados. Imagine que você recebe uma crítica dura e injusta de seu chefe em uma reunião com toda a equipe. A emoção imediata, raiva, humilhação, desejo de revidar ou de se defender agressivamente. A resposta impulsiva seria argumentar no calor do momento, talvez dizer algo que comprometeria sua posição profissional. A resposta com clareza é diferente. Você reconhece a emoção, estou sentindo raiva e humilhação, mas não permite que ela dite sua ação. Em vez de reagir imediatamente, você diz algo como: agradeço o feedback. Gostaria de refletir sobre ele e talvez possamos conversar mais tarde para que eu entenda melhor os pontos que você levantou. O que acontece com essa abordagem? Primeiro, você ganha tempo, um recurso precioso quando se trata de decisões emocionais. Segundo, você mantém sua dignidade e profissionalismo aos olhos da equipe. Terceiro, você cria espaço para uma conversa mais produtiva depois, quando ambas as partes estiverem mais calmas.
ou considere um conflito no relacionamento. Seu parceiro ou parceira diz algo que te magoa profundamente. A emoção imediata é devolver a dor, atacar de volta, talvez tocar em pontos sensíveis que você sabe que causarão feridas. A espiral de escalada emocional é bem conhecida por qualquer pessoa que já esteve em um relacionamento. A resposta com clareza seria dizer: isso me machucou. Preciso de um tempo para processar o que estou sentindo. Podemos retomar esta conversa quando eu estiver mais centrado? E então, de fato, tirar esse tempo para respirar, para entender sua própria reação, para separar o fato da interpretação, para considerar a perspectiva da outra pessoa. Quando a clareza entra, a solução muitas vezes se revela naturalmente. Não porque o problema desapareceu, mas porque você agora consegue ver ele pelo que realmente é, sem os exageros e distorções que a emoção crua tende a acrescentar. É como limpar um vidro embaçado. De repente, a paisagem que parecia confusa e ameaçadora se revela em seus detalhes precisos. E frequentemente descobrimos que não era tão assustadora quanto imaginávamos. Resolver exige lógica, mas o ego atrapalha. Se quisermos cultivar a clareza estoica, precisamos identificar e neutralizar seus principais inimigos. 3 sabotadores da clareza se destacam, e não por acaso, todos têm raízes profundas no ego. O primeiro, a pressa. Ela decide antes de entender. Vivemos em uma cultura de urgência constante. Tudo parece demandar resposta imediata: e-mails, mensagens, decisões profissionais, conflitos pessoais. A pressão é sempre para agir rapidamente, mas a pressa é inimiga mortal da clareza. Ela força conclusões prematuras, ela impede que vejamos o quadro completo, ela nos faz confundir velocidade com eficiência. A pressa nos faz pular etapas cruciais do pensamento. Ela nos leva a aceitar a primeira interpretação que surge, geralmente a mais emocional e menos precisa. Ela nos impede de fazer as perguntas certas, de buscar mais informações, de considerar outros ângulos. Os estoicos valorizavam profundamente a paciência deliberada. Eles entendiam que algumas decisões exigem tempo para maturar, que a mente precisa de espaço para processar, que a sabedoria raramente surge no primeiro impulso. O segundo, o orgulho, querer vencer, não resolver. Quantas vezes entramos em uma discussão ou conflito com o objetivo primário não de encontrar a verdade ou a melhor solução, mas simplesmente de vencer o debate? O orgulho transforma conversas em competições, problemas em campos de batalha, diferenças em guerras. O orgulho nos faz defender posições claramente equivocadas só para não admitir erro. Ele nos impede de mudar de ideia quando novos fatos surgem. Ele torna ter razão mais importante do que fazer o certo. E nesse processo, ele mata a clareza. Porque a clareza exige algo que o orgulho detesta: humildade intelectual. A disposição de dizer: eu não sei, ou eu estava errado, ou sua ideia é melhor que a minha. A capacidade de separar nossas ideias de nossa identidade, de modo que criticar uma não significa atacar a outra. E o terceiro, a emoção ferida, que nos faz querer punir, não compreender. Talvez o mais poderoso dos sabotadores. Quando nos sentimos feridos, traídos, desrespeitados, ignorados, a tendência natural é buscar retribuição. Queremos que o outro sinta a dor que nos causou. Queremos que aprenda a lição. Mas essa postura emocional é profundamente incompatível com a clareza. Ela turva nossa visão. Ela distorce nossa percepção do outro e da situação. Ela nos prende em ciclos de retaliação que só aprofundam feridas e complicam problemas. O estoico corta o ego e decide com base em princípio, não em vaidade. Ele sabe que paz é mais valiosa que ter razão. Isso não significa que o estoico é um capacho que aceita qualquer tratamento ou abdica de seus direitos.
Pelo contrário, justamente por não ser refém do ego, ele consegue defender seus princípios com firmeza, mas sem o fardo emocional que turva o julgamento. Observe como isso se manifesta em discussões com pessoas próximas. Quando a conversa esquenta, pergunte-se: estou realmente buscando uma solução aqui ou apenas querendo provar que estou certo? Estou ouvindo para entender ou apenas para encontrar falhas no argumento do outro? Estou disposto a mudar de ideia se os fatos apontarem nessa direção? Ou em situações profissionais, quando seu projeto é criticado ou sua ideia rejeitada, a reação vem do ego ferido ou da busca genuína por melhoria. A diferença é sutil, mas decisiva. Os estoicos compreendiam que os maiores obstáculos à clareza não são externos, mas internos. Não são as circunstâncias que mais nos confundem, mas nossas próprias tendências egocêntricas. A boa notícia, como são obstáculos internos, estão sob nosso controle. Podemos identificar, enfrentar e superar nossos obstáculos, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez. Até aqui, exploramos os fundamentos teóricos e os desafios da abordagem estoica. Agora, vamos transformar tudo isso em um método prático que você pode aplicar imediatamente em sua vida. É uma prática chamada de método estoico de resolução com clareza. 5 etapas que podem transformar completamente sua forma de enfrentar problemas. Primeiro, pare, respire, não decida no calor. Este primeiro passo parece simples, mas é revolucionário. Quando confrontado com uma situação desafiadora, sua primeira ação deve ser não agir. Literalmente pare, respire profundamente. Crie aquele espaço vital entre estímulo e resposta. Em termos práticos, isso pode significar dizer: preciso pensar sobre isso, voltamos a conversar em 1 hora. Ou, vou considerar sua proposta e responder amanhã. Se estiver sozinho, pode fechar os olhos, respirar profundamente por 2 minutos ou dar uma volta curta antes de tomar qualquer decisão. Esta pausa não é procrastinação, é estratégica. É o momento em que você recupera o controle do seu sistema nervoso, permitindo que seu córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, reassuma o comando. Segundo, pergunte-se: o que realmente está acontecendo aqui? Este é o momento de observação objetiva, de separar os fatos das interpretações, de distinguir o que realmente aconteceu do que você está presumindo que aconteceu. Se seu chefe enviou um e-mail curto e seco, o fato é apenas este: ele enviou um e-mail com poucas palavras. A interpretação de que ele está bravo comigo ou meu trabalho não está bom o suficiente é exatamente isso, uma interpretação, não um fato. Se sua parceira ou parceiro não respondeu sua mensagem há horas, o fato é apenas este: a mensagem não foi respondida. A interpretação de que ela ou ele está me ignorando ou não se importa é uma história que você está criando, não necessariamente a realidade. Este passo exige honestidade brutal consigo mesmo. A capacidade de distinguir o que você sabe do que está presumindo. A próxima etapa é analisar. Qual é o fato? Qual é a interpretação emocional? Aqui, você aprofunda o passo anterior, criando quase 2 colunas em sua mente. Fatos de um lado, interpretações emocionais do outro. Por exemplo, fato: meu colega apresentou uma ideia semelhante à minha na reunião e não me deu crédito. Interpretação emocional: ele roubou minha ideia para me sabotar e se promover. Fato: tenho um prazo importante amanhã e ainda não terminei o trabalho. Interpretação emocional: sou um fracasso e vou ser demitido. Fato: meu amigo cancelou nosso encontro pela 2ª vez. Interpretação emocional: ele não valoriza nossa amizade e prefere outras pessoas. Este exercício de separação não é para invalidar suas emoções. Elas contêm informações valiosas.
É para garantir que você não confunda interpretações emocionais com realidade objetiva. Quarta etapa é: qual ação representa meus valores, não meu impulso? Aqui está o coração do método estoico. Você se conecta com seus valores mais profundos e pergunta: que ação me aproximaria da pessoa que aspiro ser? Se você valoriza honestidade, integridade, coragem, compaixão, excelência, como esses valores orientariam sua resposta a esta situação específica? O que a sua melhor versão faria? Esta etapa transcende a questão imediata de ganhar ou perder em uma situação específica. Ela coloca a decisão no contexto mais amplo do tipo de vida que você está construindo, do tipo de pessoa que está se tornando. Um estoico moderno poderia perguntar: daqui a 10 anos, olhando para trás, que decisão me faria orgulhoso? Que ação eu gostaria de ver como parte da minha história? E por último, execute com firmeza e serenidade. Finalmente, depois de passar por todas as etapas anteriores, você age. Mas agora sua ação vem de um lugar completamente diferente, não do impulso emocional, mas da clareza racional alinhada com valores. E aqui está uma verdade poderosa. Quando você age a partir desse lugar, há uma qualidade diferente em sua ação. A firmeza sem rigidez, a convicção sem agressividade, a propósito sem ansiedade. Isso não significa que a ação será fácil ou confortável. Algumas das decisões mais claras e alinhadas com valores são profundamente desconfortáveis no curto prazo. Pode ser difícil ter aquela conversa sincera. Pode ser desafiador estabelecer um limite. Pode ser assustador seguir uma nova direção. Mas há uma serenidade que vem de saber que sua ação não é reativa, mas responsiva. Não é impulsiva, mas intencional. Não é dominada pela emoção do momento, mas guiada por princípios duradouros. Clareza não é uma luz que aparece, é uma escolha que se treina. O estoico treina isso todos os dias, em cada pequena decisão. Começa com as situações cotidianas, como responder a um e-mail irritante, como reagir a uma crítica leve, como decidir entre duas pequenas opções. E então, quando as grandes crises vierem, e elas virão, você já terá desenvolvido o músculo da clareza. Já terá estabelecido o hábito de parar, respirar, observar, alinhar e agir. E é isso que fará toda a diferença. Chegamos ao final de nossa jornada pela sabedoria estoica da resolução com clareza. Vamos recapitular o que aprendemos. Emoções vêm. Emoções vão. Elas são parte natural e valiosa da experiência humana. Mas se você quer resolver, você precisa pensar antes de sentir. Você precisa criar aquele espaço vital entre o estímulo e a resposta, onde a sua liberdade verdadeira reside. O estoico não é frio, ele é lúcido. E é essa lucidez que o torna confiável, respeitado, forte. É essa clareza que permite resolver problemas de forma definitiva em vez de apenas os transferir para o futuro. Lembre-se do método. Pare. Observe o que realmente está acontecendo. Separe fatos de interpretações emocionais. Conecte-se com seus valores. E então, só então, haja com firmeza e serenidade. Este não é um caminho fácil em um mundo que valoriza reações rápidas e emoções intensas, mas é um caminho que leva a uma vida com menos arrependimentos, relacionamentos mais sólidos, decisões mais sábias e, paradoxalmente, emoções mais genuínas e equilibradas. A prática estoica não promete eliminar problemas. Nada pode fazer isso. O que ela promete é transformar sua relação com os problemas, de vítima a agente, de reativo a responsivo, de confuso a claro. Se essa mensagem te trouxe clareza, deixe nos comentários. A lógica vem antes da emoção. Compartilhe também uma situação em que você reagiu emocionalmente e se arrependeu depois.
Como teria sido diferente se você tivesse aplicado o método estoico? Inscreva-se no canal Desbravador Estoico para continuar essa jornada de sabedoria prática. Aqui, a mente é treinada para resolver e não para reagir. E lembre-se, a maior batalha não é contra circunstâncias externas, mas contra nossos próprios impulsos internos. E essa é uma batalha que, com prática e sabedoria, você pode vencer, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez. Até o próximo vídeo. Pense antes de sentir.